Gi, minha terapeuta querida, que eu amo de paixão, você sabe disso, tem um amor grande por você. Olha, eu sou Cleide Vieira, eu sou casada, tenho duas filhas, a Esther e a Mirella, já são adultas, já vivem a vidinha delas. Eu estou aqui em Portugal faz 8 anos e eu moro no Porto, aqui na Maia, uma cidade perto do Porto, e que mais? Tenho 54 anos, com muito orgulho. Que lindo, e não parece nada, viu? Só para Que dizer, viu, bom, Cleide? que Não parece bom, Gi. nada. Que lindo ver a Cleide aqui trazendo essa energia. 8 anos aqui em Portugal, hein, Cleide? Já você veio 8 anos. no antes da geração Z, então, você veio antes dessa geração toda que está aqui, né? Na Sim, fase. isso. Eu ainda, quando vim, tinha calmaria, era muita calmaria. É verdade, eu imagino, né? Ainda mais agora chegando essa altura de eleições, mas não vamos falar disso, né? Todo Isso é coisa para outro bate-papo. para um outro momento, né, Cleide? Cleide, eu queria que você contasse um pouquinho do que levou você a ser terapeuta. Já agora, nesse início, assim, qual foi sua jornada de vida? O que você estava buscando quando você achou que a terapia pudesse trazer, ou como que foi essa sua jornada? E quero só também deixar claro para todas as pessoas que estão aqui que isso é uma live interativa, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta também, tanto para mim quanto para a Cleide, será um prazer a gente estar respondendo, tá bom? Sim. Bem, Cleide, falar um pouquinho dessa sua jornada. Então, tá. Eu conheci a Gi. É bem interessante, porque eu vi a Gi toda vez no Instagram. E daí a Gi com aqueles mapas, aparecendo aqueles pontinhos, e eu pensava, coisa louca, isso não é para mim. Passava. E aí a Gi aparecia de novo para mim. E aí, uma vez me interessou ansiedade, depressão, me chocou fundo, assim, aquilo. Eu estava pronta já para receber as mensagens. Daí, e bem naquele momento, você estava falando do evento, dos 3 dias da chave, lembra? Da Portas. E daí eu me inscrevi e fui fundo, fundo mesmo, viu, Gi? Que fundo, porque aquilo mexeu com toda a minha vida, toda a minha história, tudo que eu pensava que pensava, mas não pensava. E eu tenho um quadro de ansiedade. Eu descobri, primeiro, a minha filha, ela é ansiosa, né? Ela tem crise de ansiedade faz muito tempo, desde criancinha ela tem, né? Ela tem outros problemas também, ela, devido a isto, ela tem intolerância à lactose, várias coisas começaram como a gente sabe, se acumular, né, no trauma dela. E então a minha história mesmo foi por isso, foi pela ansiedade me chamou a atenção e a carinha da Gi. Aí quando eu entrei no evento das portinhas, ixi, me apaixonei, eu falei, não, eu preciso, eu tenho, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou entrar nesse curso. Eita! E aí você foi com cara e coragem, depois de ter parado o scroll hole, né, como diz, o passar o Foi, dedo, com cara e coragem. né. Bateu um arrependimento? O que foi que aconteceu quando você chegou, Cleida? No curso? Não, não deu nada. Nossa, é uma abertura de, não sei, de consciência, desde que a gente começa a nossa jornada no curso, muda muita coisa dentro de nós, muda tudo, muda o nosso comportamento, o jeito que a gente vê o mundo, o jeito que a gente olha para as pessoas, e aí a gente começa a entender, de acordo com o curso, como ele vai ocorrendo, como que a gente deve olhar para o ser humano. E algumas crenças que a gente tem enraizada dentro da gente, parece que abre aqueles portais. E a gente começa, parece até louco, né? Parece realmente meio louco, mas parece que abre um portal do que a gente nunca tinha visto e é a nossa missão de vida. É olhar para o ser humano sem roupa, sem cor, só a dor dele. E quando eu fui no evento, o nosso evento lindo, aquilo foi um divisor, eu acho que para todas as minhas amigas e amigos, foi um divisor de águas. Foi quando a gente teve certeza, a nossa missão, que era curar,
empaticamente, independente de a gente precisa de dinheiro, a gente precisa, claro que sim, lógico que sim, mas, assim, pelo curso como ele é dirigido, a gente percebe que é independente disso, é uma missão mesmo, é uma missão de cura, é uma missão de amor, é uma missão de conhecimento. Para mim, eu sou apaixonada, eu foi mesmo, foi Deus falando comigo. Ai, que lindo, que lindo. Foi um virar de chave, eu acho que para todos nós, né, também. Para mim também, foi muito impactante perceber isso. E eu até partilho uma coisa, eu acho que eu até partilhei um pouco isso no palco para vocês, mas é sobre ver ganhando forma essa questão dessa missão mesmo, de poder levar esse conhecimento adiante. E é muito difícil a gente acreditar nisso genuinamente, que realmente é, e eu acho que vocês que já estão comigo sabem o quanto isso é genuíno, mas às vezes eu vejo ainda algumas pessoas que falam assim, ah, nada é de graça, alguma coisa existe aí nesse evento, e eu nunca pergunto, tipo, quem vem, quem não vem, se aqueles 4 dias forem suficientes para você, que bom, que ótimo, eu fico muito feliz. Se não forem suficientes, esteja com a gente, vamos mais longe, sabe? É sobre o cada um de nós temos um chamado. E receber esse chamado e responder esse chamado é uma questão que é muito nossa, e nem eu, nem a Cleide, nem ninguém vai conseguir colocar uma pessoa no momento que a gente quer, achando que o chamado é agora, se o chamado não é. Né? E eu acho que dentro desse evento eu pude, em primeiro lugar, agradecer muito a Deus por eu ter aceitado isso, mesmo contra a minha vontade, Cleide, no sentido de eu achava que o que eu sabia podia não ser tão transformador para o outro quanto estava sendo transformador para mim e para os meus pacientes. Então eu tinha esse receio, até onde que eu vou com essa prática? Eu tinha muita gente pedindo e gente assistindo o meu conteúdo para pacientes, para colocar em prática de forma sozinha. Ah, e daí eu vejo o que eu faço. Gi, eu lembro da primeira psicóloga que falou para mim, a Renata, ela disse: eu vejo, assisto e depois eu coloco em prática do jeito que der, mas eu quero entender o que você faz, que tem tanta gente falando de resultados. E eu falei: tá bom, vem aí e vamos assistir. E ela assistiu como paciente, mas para trabalhar com outro. Lembro até que em algum momento a gente trocava bastante essa ideia. E eu continuava com esse receio de o quanto isso é importante para o outro. E quando eu vejo vocês hoje, terapeutas biomicrohertz, especialistas no tratamento da ansiedade e depressão, com empoderamento, com resultados, com confiança, para mim eu só penso assim, Deus, que bom que mesmo eu com receio, fui do mesmo jeito que elas com receio vieram, porque é Isso, sobre isso, né? é sobre isso. Existiu algum receio dentro de você? E eu queria que você me falasse qual era o seu receio, porque o meu receio era esse. Será que eu vou estar trazendo para elas uma coisa que se calhar só está nas minhas mãos e não pode estar na mão de outro? Mas quando eu percebi que eu posso dividir com o mundo, aí eu não vejo a hora do mundo inteiro entender que é possível sair da ansiedade e depressão sem precisar fazer só o método convencional ou só daquela forma, que existem outros caminhos menos doloridos e mais limpos, mais rápidos, né? Então, eu queria que você falasse para mim, quais foram as objeções que surgiram na sua cabeça no momento entre o que você assistiu, os seus receios e o não, vou mesmo assim, vou com medo, mas vou. Uma coisa que eu quero falar para as pessoas, que as pessoas precisam ouvir isso, é assim, ó, é muito importante isso, e eu sinto no meu coração que eu devo falar, é assim, o valor, o preço que você vai pagar. Às vezes você aí, que está me ouvindo agora, pode estar tirando esse dinheiro de algum lugar, sabe? Mas vai valer a pena, porque cura, não tem preço nenhum, nenhum. Lógico, eu tive muitos medos lógico, de não poder pagar, e eu tive medo eu já fiz outro curso de terapia, e eu nunca confio em mim. Eu sou uma pessoa que tenho baixa estima, né? Então, eu nunca confio em mim, que eu posso fazer aquilo e que eu consigo fazer aquilo, e eu sempre tive muito medo do impacto que eu posso trazer para o outro. Tipo, uma coisa que a gente sempre fala, você não vai errar, você não vai pegar um ponto errado e vai errar ali. Não, você vai fazer o bem, o ponto está ali, está ali. Todo Uhum. mundo tem traumas, né? Então, e isso me trouxe muita abertura. Então, os meus medos seria errar,
não ser capaz de transformar a vida de uma pessoa, porque só o que eu queria era transformar, como eu quero, transformar a vida de uma pessoa, ver uma pessoa pulando de novo, sorrindo de novo, saindo da caminha de novo, comendo, ficando feliz. Então, eu tinha medo de não alcançar isso, e eu ser um fracasso na vida da pessoa, esse era o meu pior medo. Mas só que na imersão, a imersão abriu. E depois de, não sei se a gente vai me perguntar se eu estou ultrapassando, mas foi tão lindo. Eu nunca pensei em trabalhar com criança, porque eu acho criança uma responsabilidade. Só que eu fui fazer o mapeamento do meu sobrinho. Eu fiz, e eu ainda não tenho decoro os pontinhos. Então, eu peguei, fiz o mapeamento dele, como a minha amiga Natália me ensinou, me deu segurança, e confio em você, Cleide, vai. E aí eu peguei, fiz um mapeamento, fui segura, do jeito que a gente falou e tal, e tal, tal. Depois eu peguei os pontinhos e fui ver, né? E ele é autista, e deu o Oh, pontinho do autismo. ai, que lindo. Aquilo para mim foi um responder, eu até agradeci, falei: "Meu Deus, muito obrigado", e essa é a resposta que eu precisava, eu preciso confiar em mim, a minha mão não vai fazer igual a da Gi, não vai fazer igual da Tereza, não vai fazer igual da Natália, não vai fazer igual dos meus amigos, mas eu vou sentir que é ali, e eu tenho que confiar. E aconteceu comigo. Aí, me senti poderosa, né, Gi. Claro, Eu falei: "Eu sou claro. uma terapeuta sim", agora eu falo: "Eu sou uma terapeuta sim, de verdade". Ai, que linda, Cleide. E